Ai, não sei nem o que aconteceu com o vídeo anterior. Vou postar os dois, viu? Por que o pesquisador teve dúvida quanto ao tipo de herança autossômica? Bem, pais normais com filhos afetados, ó, determina a recessividade. Entendeu? Isso aqui aí seria uma doença autossômica recessiva. Porém, se ele tivesse penetrância incompleta, poderia levar um heterozigoto a desenvolver ou não a anomalia. O que é penetrância incompleta? São pessoas que, apesar de ter a anomalia, eu fiz um vídeo de penetrância e expressividade que quase ninguém do terceiro ano assistiu, mas está aí no YouTube. A penetrância incompleta faz com que o indivíduo, mesmo afetado, ele não apareça a característica. E por último, tem aqui o padrão de herança de uma doença que suspeita. Deixa eu botar para longe. O padrão de herança de uma doença que se suspeita ser autossômica recessiva ou ligada ao sexo foi analisado em 3 famílias diferentes, 1, 2 e 3, como representado nos heredogramas a seguir. Família 1, família 2, família 3. Ele pergunta, qual o tipo de herança da doença? Bem, a gente vai analisar primeiro, né? A gente tem que analisar primeiro, né? Aqui eu tenho pais iguais com filhos diferentes, isso que me leva provavelmente a um indivíduo recessivo aqui, heterozigoto cal, que traria essa doença como recessiva, né? Aí ele vai dizer, vamos ler, qual o tipo de herança da doença? O tipo de herança que explica isso aqui é justamente essa autossômica recessiva. Por quê? Se fosse ligada ao sexo, eu não teria os 2 sexos afetados. Se fosse dominante, eu não teria 2 recessivos tendo filhos dominantes. E tem ainda o que eu sempre falo, pais iguais com filhos diferentes dele, pais heterozigotos. Então, eu tenho aqui um azão, azinho, azão, azinho, 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 azão, tracinho, azão, tracinho, azinho, azinho, azão, azinho. Por que esse azão, azinho? Porque o filho aqui é azinho, azinho, ele tem que ter esse azinho para dar. Azão, azinho, eu sei porque a mãe só tem azinho, azão, azinho. E esse aqui todo mundo recessivo. Suponha que a mulher 3 da família 1, essa mulher aqui, se case com o homem 4 da família, da família 3. Então, é uma mulher azão, azinho, casada com um indivíduo azinho, azinho. Qual a probabilidade de nascer uma criança doente? Aí a gente vai ver aqui, ó. Vou fazer com a caneta para ficar mais visível. Eu tenho aqui um indivíduo da família, uma mulher da família 3, uma mulher 3 da família 1, que é azão, azinho, com um homem 4 da família 3, que é azinho, azinho. Então, eu tenho aqui azinho, azinho, azão, azinho, azinho, azinho. E ele pergunta qual a probabilidade da criança nascer doente. Ó, probabilidade é de meio, né? Metade. A mulher 3 é heterozigota e o homem é homozigoto, né? E aí eu teria 50% heterozigoto e 50% homozigoto recessivo. Deixa eu ver se essa aqui é 68 eu faço também. Pode ser, né? Vamos ver aqui a 68. No heredograma, vamos ver se vocês estão vendo. Os símbolos preenchidos representam pessoas portadoras de um tipo raro de doença genética. Os homens são representados pelos quadrados e as mulheres pelo círculo. Qual o padrão de herança observado por essa doença? Eu já vou pensando que não possa ser uma herança sexual, né? Porque tem homens e mulheres afetados aí nessa história. Mas vamos lá. Ele diz aqui, eu vou pensando nisso, mas vamos ver. Qual o padrão? Dominante autossômico, pois a doença aparece em ambos os sexos. Bem, aparece em ambos os sexos? Aparece.
e por isso ela é dominante autossômico, eu não posso dizer que ela seja dominante autossômico só por isso. Mas eu posso olhar se tem pais iguais com filhos diferentes. E a gente não viu aqui esse comportamento, ou seja, não me dá a certeza de ser um padrão de herança recessivo. E então eu não sei nem se é recessivo nem se é dominante. Deixo aqui a interrogação. Recessivo ligado ao sexo, pois não ocorre a transmissão do pai para os filhos. Vamos observar isso aqui, ó. Essas filhas aqui herdaram do pai, herdadeiro. Essas filhas aqui, se for sexual, elas herdaram do pai. Esse aqui, mãe e filho, recebeu igual. Esse homem aqui só doou para as filhas, veja que ele não doou para os filhos. E a filha doa para pai e filha. Então, aí já tem uma ideia de que pode ser sim sexual, né? Mas é recessivo ligado ao sexo, pois não ocorre de pai para filhos, não me diz isso. Por quê? Porque tanto dominante ou recessivo ligado ao sexo, ela não vai ocorrer de pai para filho. Então, eu não posso garantir que seja recessivo por conta disso. Letra C, recessivo ligado ao Y, pois a doença é transmitida dos pais heterozigotos para os filhos. Não, porque tem mulher, então isso aqui é a mais errada de todas, né? Não pode ser ligada ao Y, uma doença que tem mulher afetada. Dominante ligada ao sexo, pois todas as filhas de homens afetados também apresentam doença. Muito bom, a gente pode pensar nessa, ó. Codominante autossômico, pois a doença é herdada pelos filhos de ambos os sexos, tanto do pai quanto da mãe. Isso aí tá falso, a gente só vai analisar o heredograma para a gente ver. E aí, vai ser dominante autossômico, pois a doença aparece em ambos os sexos, ou dominante ligada ao sexo, pois as filhas, vamos observar das filhas, ó. Essas filhas aqui são do homem, são afetadas vinda do homem, e esse homem aqui também só atinge as filhas. Então, é muito mais certo que seja uma herança dominante ligada ao sexo. Quer ver aqui? Vamos pensar aqui, ó. Esse pai com a herança dominante, essa filha herdando, não importa o outro X, essa filha herdando, não importa o outro X, essa filha herdando, não importa o outro X. A mãe, como é saudável, doou o X para os filhos saudáveis. Aqui, veja que não tem relação aqui desses dois. Isso aqui foi feito para confundir mesmo. Esse aqui, ó. Eu tenho aqui uma mãe que tenha um dominante, não sei como tá o outro X é normal, porque doou para esse filho aqui. Mas aqui ela doou para o filho doente e aquela doou doente também. Esse filho, como tem o X desão aqui, eu estou inventando esse desão, passou para todas as filhas, porque ele tem que doar essa filha, mas o filho, como recebe da mãe, tá tudo ok. Então, eu tenho um dominante ligado ao sexo. Por que, Laísa, que a A está errada? Porque dominante autossômico, pois a doença aparece em ambos os sexos, não é realidade. Por que não é realidade? Porque não foi de igual para igual. Veja a quantidade de filhos aqui. Se fosse autossômico, não apareceria assim. Ele apareceria mostrando uma irregularidade nessa proporção aqui.